Olá, tudo bem? Meu nome é David, eu sou do canal Só Mais Uma Vírgula e hoje nós vamos falar sobre o mestre do terror Edgar Allan Poe, depois da vinheta. Edgar Allan Poe nasceu em 1809, bem ali no comecinho do século XIX, e ele teve sua vida e obra misturada. Nasceu em uma família em que eles eram em 3 irmãos, e sua mãe veio a falecer logo após seu pai ter abandonado a família, e cada irmão ele acabou sendo dado para doação. Edgar Allan Poe ele foi adotado, mas não de uma forma formal, pela família Allan. Ou seja, Edgar ele não nasceu com o nome Edgar Allan Poe, ele era somente Edgar Poe. Aos 6 anos de idade, a família de Edgar resolveu mudar dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ali na Inglaterra, ele recebeu boa educação, ele recebeu um bom conhecimento de sua família, apesar de que o tratado com o pai de Allan, o pai adotivo de Allan, no caso, não era eles não tinham um tratamento muito legal. Porém, Edgar ele cresceu ali em uma família rica, ele recebeu uma boa educação. E Edgar não gostava muito, vamos dizer, de estudar. Ele acabava indo para a faculdade, ele ia para bares, ia para bordéis, que na época, na Inglaterra ali, vamos dizer, numa época boêmia, onde que a vida errante era algo da burguesia, algo, vamos dizer, normal entre a burguesia, desde que as pessoas não soubessem, óbvio, porque se as pessoas soubessem ou se isso caísse na alta sociedade, você era difamado. E foi o que aconteceu mais ou menos com Edgar Allan Poe. Infelizmente, esses vícios dele acabou caindo na alta sociedade e ele não era, vamos dizer, bem visto por alguns e tudo mais. Edgar Allan Poe ele começou a escrever ali cedo tudo, escrevia alguns contos para jornais, como era típico da época dele, até em 1800, ali no começo de 1900. Se você pega aqui no Brasil mesmo, alguns grandes escritores, como Machado de Assis, eles não escreviam livros completos, eles escreviam contos que eram divulgados em folhetinhos, né, na época. Assim como Edgar Allan Poe, ele escrevia alguns contos que eram divulgados mais ou menos, vamos dizer, como uma telenovela, que eram por capítulos. Se você pega o Corvo, que é o grande conto, você vai notar ali que, você não, mesmo que não note no conto, mas se você for buscar ali um pouco a história do conto em si, você vai analisar que cada etapa ali era escrito em pedaços e divulgado em jornais, assim como os assassinatos da Rua Morgue, que para mim é um dos melhores contos dele. E hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é, na minha opinião, os 5 melhores contos de Edgar Allan Poe. Como top 5, na minha opinião, é O Escaravelho de Ouro. Esse conto, porque na minha opinião ele é um dos melhores contos, ele está em top 5, pelo fato de que ele traz um suspense, ele traz um drama, ele traz figuras da época. Por exemplo, a gente tem que lembrar que em 1850, aliás, um pouco antes, né, que foi quando Poe escreveu, mais ou menos em 1830, 1840, esse conto, O Escaravelho de Ouro, ainda era uma época de escravidão, em que os negros ainda estavam sendo escravizados, e nisso nós temos um personagem, como você vai notar na maioria dos contos de Edgar Allan Poe, você vai notar uma estrutura em que normalmente ele é contado por apenas uma via. Ele não tem um diálogo, vamos dizer, não vou dizer um diálogo, mas assim, 2 pessoas contando. Ele é contado por uma pessoa única, em primeira pessoa. Normalmente ele não é contado em terceira pessoa. Quando ele é contado em terceira pessoa, você já deixa ali no começo claro que ele é contado em terceira pessoa, mas a grande maioria desses contos que ele se encaixa no meu top 5, eles são contados em primeira pessoa, tá? Então eu li o conto Escaravelho de Ouro.
o personagem que está contando essa história, ele conta a história de um outro personagem em que eles tiveram uma aventura junto. Estilo Indiana Jones, uma aventura em busca do tesouro. O personagem, ele conta que este amigo dele, William Legrand, ele era colecionador de insetos. Esse William Legrand, ele colecionava insetos de diversos, ele tinha uma coleção gigantesca de insetos. E um certo dia, em uma dessas excursões em busca de insetos e tudo mais, ele achou um escaravelho. Escaravelho, para você ter noção, a gente vai deixar a foto aqui do lado, ele é um estilo de um besouro. Na realidade, ele é considerado um besouro, porém, ele tem alguns, tipo como se fosse um chifre mesmo, enfim. Ele é um animal até bonito de se ver, mas normalmente você iria assustar em primeiro momento, provavelmente você já viu. Isso é bem comum aqui no Brasil, é bem comum na realidade no mundo, né? Insetos em si, eles são bem comuns. E ele achou um escaravelho de ouro com um detalhe, além dele ser de ouro. Esse escaravelho, ele tinha o formato de uma caveira. Aí você já começa a ver o Edgar Allan Poe e os seus contos de terror entrando dentro desse conto. Então ali ele acha um escaravelho de ouro e ele, juntamente com esse personagem que conta a história, que a gente não sabe o nome dele, junto com o seu ex-escravo que resolve, o ex-escravo do Legrand, né, que resolve continuar trabalhando para o seu senhor. Exato, ele recebeu a alforria, mas resolveu continuar trabalhando para a família, enfim, sem ganhar nada. Ou seja, continuou sendo escravizado da mesma forma. Mas enfim, ele resolve, juntamente com o Legrand, juntamente com o personagem principal, que a gente não sabe o nome, e que conta essa história, juntamente com o Júpiter, que é o nome do escravo, que não é mais escravo, enfim, eles resolvem partir em uma aventura ali, que vai durar mais ou menos 12 horas, 14 horas, um pouquinho mais, quase um dia essa aventura dura. Desse tesouro que esse escaravelho ele acaba tendo algumas pistas de um tesouro perdido. De um tesouro, na realidade, perdido não, um tesouro guardado. Então, assim, é uma aventura que você analisa ali o passo a passo, tem várias dicas, várias senhas de como você achar um determinado local, metragem, e essa pessoa, o Legrand, ele acaba parecendo louco em busca de algo que não existe, porém, no final, a gente tem uma grande surpresa do que é e da forma como ele é feito. Assim como todos os contos de Poe, no final você fala, caraca, meu, que legal, esse final eu não esperava. A grande maioria dos finais, ele é inesperado. Em quarto, está Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse conto, ele já foi representado em diversos filmes, a forma dele de analisar, ele não é terror na realidade, ele entra ali mais em um drama policial, e ele desenvolve, né, há um assassinato, as pessoas elas morrem de uma forma, elas são esmagadas, são dilacerados, enfim. E assim como vários suspenses, vários dramas policiais, há diversas testemunhas, porém cada testemunha ele conta de uma forma diferente. Olha, o homem ele era assim, assim, assado, ele tinha o sotaque de um determinado país, aí o outro falava, olha, ele tinha um sotaque de outro país. Então, assim, há várias testemunhas, porém nenhuma acaba ajudando muito. Até que isso você vai precisar ler, tá bom? Em terceiro, para muitos, esse que ficou em terceiro, para muitos ele é o primeiro. Porém, na minha opinião, tem dois outros contos que são melhores do que esse, tá? Na realidade, esse terceiro ele não é um conto, ele é um poema. A grandeza desse poema, que é o Corvo,
grande que ele foi traduzido pelos dois maiores escritores da língua portuguesa aqui do Brasil, Machado de Assis e Fernando Pessoa. O Corvo, ele tem uma estrutura de parágrafo em que no final de cada frase, o corvo, que ele dialoga com uma pessoa, né? Então esse conto ele seria, vamos dizer, um diálogo entre uma pessoa e um corvo. Um pouco estranho, né? É um diálogo em que no final de cada frase, o corvo ele fala simplesmente a frase nevermore, ou seja, nunca mais. E o mais legal desse poema é que o que o personagem vai falando, vai conversando com o corvo, vai se abrindo, porque esse personagem ele se sente sozinho após a morte da sua amada, enfim. Você vai achar muito disso nos poemas de Edgar Allan Poe, pelo simples fato de que a esposa de Edgar Allan Poe, ela morre de uma doença, ela morre meio que do nada, e ele acaba colocando isso muito nos poemas, tá? Então você vai ver que tem um determinado conto ali no livro. Então assim, você vai ver que tem um determinado conto com uma personagem feminina ali que morre, que sofre, e você vai ver que em alguns outros poemas ou contos ele traz essas personagens de volta, tá? Então assim, esse poema O Corvo, ele tem uma estrutura muito legal, muito fascinante, em que cada estrofe ele vai ter esse corvo sempre falando nunca mais. Então assim, ele vai lá, sofre, fala com o corvo e o corvo vira e fala nunca mais. Tá? Então leia que vocês vão entender bastante a respeito desse poema. Em segundo lugar, eu fiquei em dúvida se eu colocava esse em segundo lugar ou em primeiro. Porém, o primeiro ele é fenomenal também, na minha opinião. Tá? Esse segundo é o Coração Delator. Esse conto é um conto assim, também um conto de suspense e terror, em que um personagem contado em primeira pessoa, ou seja, é ele mesmo que conta o que aconteceu, ele tenta passar para o público, ele tenta passar para o leitor uma ideia sobre ele que nem ele mesmo acredita. Ele tenta passar que ele é uma pessoa sã, uma pessoa que fez o que ele fez simplesmente de um modo racional, mesmo que quando você leia a respeito do que ele fez, você veja que de racional não tem nada. Então assim, tudo que ele faz, tudo que ele coloca, em cada parte ali ele tenta falar, olha, eu não sou doido. Olha, eu sou são, eu fiz de uma forma racional o que eu fiz, que é um assassinato também, assim como quase todos os contos de Poe, ele comete um assassinato e ele tenta provar que o que ele fez estava certo, mesmo que você leia e fale, não está certo, independente que um assassinato ele não é certo, pelo menos em 99,9% dos casos um assassinato não é certo, tá? Gente, esse 0,001% seria em legítima defesa, mas enfim. Então esse assassinato ele faz devido a um objeto. Vai ficar uma pista, um objeto que fica sempre olhando para ele, tá? Então aí, leia esse conto, releia, leia novamente, e o Coração Delator, ele leva esse nome, cara, como não dar spoiler, tá? Ele leva esse nome pelo simples fato de que o coração da pessoa cagueta, ele fala o que aconteceu, tá? Leia para vocês entenderem. Tá? Por último, um dos grandes clássicos vistos aí em Jogos Mortais,
que é O Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo, ele conta a história de um personagem que está em um local, você começa a ler ele, e você assim, entra no personagem, porque você se imagina nele, você começa a sentir o desespero que ele está sentindo pelo no começo ali do conto, ele não saber o que está acontecendo, onde ele está, porque está tudo escuro, o que aconteceu. E a partir do momento em que ele descobre onde ele está, se torna pior ainda. Porque ele olha uma lâmina e ele vê como se fosse um pêndulo. E essa lâmina vai aos poucos descendo e ele percebe algo inevitável, a sua morte. E o final, assim como esses outros 4 que eu passei para você, o final ele surpreende ainda mais, tá? Os livros que eu tirei esses contos, que eu li esse conto, é Medo Clássico, esse daqui é o volume 1, tá? E nesse livro, vou lhe mostrar o medo, deixa eu ver se vocês veem aqui, tá, legal. Nesse livro aqui, Vou lhe mostrar o medo, ele conta um pouco da história de Edgar Allan Poe. Ele não é um dos livros melhores de biografia, porque na realidade, vamos dizer, ele não é nenhuma biografia a bem da verdade. Ele é um pouco de conto, história, algumas invenções de Edgar Allan Poe, algumas coisas que não aconteceram, mas assim, você lendo ele, você acaba entendendo um pouco quem foi Edgar Allan Poe e tudo que envolve ele e a forma como ele vivia. Você vê aqui nesse livro, Vou lhe mostrar o medo, alguns casos que ele teve, que realmente são casos reais, que depois que a mulher dele faleceu, né, por uma doença trágica, ele tem alguns casos com a prima, enfim. A história dele, assim, é uma história que ele transferiu toda a bagagem de vida dele, da curta vida dele. Ele viveu pouco tempo, porém a carga toda, a bagagem que ele criou nesses quase 200 anos, né, desde a morte dele até os dias de hoje, ela é repassada a cada geração através de filmes, tanto que nos Estados Unidos, os livros dele, os contos dele, são alguns dos contos que são passados nas escolas, né? Assim como aqui no Brasil a gente tem alguns livros aí que na escola eles são exigidos, nos Estados Unidos tem alguns livros que eles são exigidos, tá? Inclusive alguns livros dele. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui o final, tá? Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, tá bom?